Boa noite, Renato. Continua com o Jornada KTO 1902. Renato, depois de um início bom de 4 vitórias, o time vem de outros 4 jogos com atuações um pouco mais questionáveis, né? Hoje, inclusive, o time saiu sob vaias aqui do Maracanã. Quais dificuldades, na sua análise, o Fluminense vem enfrentando para engatar uma sequência de atuações mais convincentes e como contornar isso no meio de jogos importantes e mais difíceis que você vai ter pela frente? Obrigado. O problema não são os jogos mais difíceis. O problema é que não tem jogo fácil. Hoje a gente criou bastante oportunidades. Infelizmente não aproveitamos as oportunidades que nós criamos. Muitas vezes a gente tomou algumas decisões erradas. E quando eu falo que não tem jogo fácil, vocês mesmo da imprensa falam que esse clube aqui pode ser campeão brasileiro, aquele pode ser campeão brasileiro, esse também tem chance de ser campeão brasileiro. Vamos ver o resultado deles também. Jogaram contra times de terceira divisão, de quarta divisão. Então não tem mais jogo fácil. Não tem mais jogo fácil. Eu escutei outro dia uma entrevista do Mano Menezes também, que eu concordo plenamente com ele. Nós estamos numa geração no Brasil que não tem mais aqueles jogadores que decidem os jogos a qualquer momento. Eles têm que ficar ligados nisso também. Então, a gente vem trabalhando, apesar que a gente não tem esse tempo de trabalho, o desgaste da equipe é muito grande. Tenho feito um revezamento no grupo para não perder mais jogadores. Mesmo assim, são 5 substituições, com 3, 4 minutos eu perdi o Cano. Então é difícil. Nós vamos pegar um adversário que é uma carinha de pescoço esse final de semana, que é o Sport, e o Sport não se desgastou durante a semana, enquanto que a gente se desgastou bastante hoje. Sábado a gente entra em campo de novo. Quer dizer, a cada 3 dias você entra em campo, o desgaste é muito grande. Por isso que muitas vezes eu troco algumas peças, justamente para poupar alguns jogadores, para ter sangue novo e para dar oportunidade para todo mundo. Renato, aqui, Yuri Duque do BTB Esportes. Ao longo da partida foram 26 chutes do Fluminense, 10 ao gol. De alguma forma, você acha que o Fluminense poderia ter sido com uma melhor produção em relação às finalizações? Teve muitas oportunidades ao longo do jogo. E também queria que você falasse um pouquinho do Gabriel Fuentes, que voltou hoje. Você, no segundo tempo, acabou optando na alteração de jogador. Como você avaliou essa volta? E se você já tem a expectativa de contar com ele como titular para todos os jogos agora da temporada? Obrigado. Não tem como você falar que fulano, Beltrano, Ciclano vai ser titular para o resto da temporada. Eu tenho um grupo, dependendo do jogo, dependendo das condições de cada um, dependendo do desgaste, a gente vai trocando. O Fuentes é um jogador que voltou agora depois de quase 2 meses, 45, 50 dias. Então era natural que ele iria sentir um pouquinho o jogo. Eu senti que no segundo tempo ele estava um pouco cansado. Cansado não, ele estava sem o ritmo de jogo necessário e estava com cartão amarelo. E o adversário estava tendo um contra-ataque muito rápido. Então resolvi tirá-lo antes que eu perdesse esse jogador. E sem dúvida alguma, se a gente aproveitasse melhor as oportunidades, com certeza a gente teria conseguido um resultado melhor. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Hoje você optou por usar a escalação considerada titular e você deu uma oportunidade para o Keno, que não vinha tendo tantas oportunidades com você. Queria que você avaliasse um pouco a partida do Keno e comentasse sobre essa disputa ali na ponta esquerda e avaliasse um pouco as características que cada jogador pode entregar, o Canóbio, o Keno, o Serna. Então, são jogadores com características diferentes. Nós temos um jogador no plantel que tem 1 para 1, que é o Keno. Então, dependendo do jogo, dependendo do que a gente precisa na partida, eu posso usá-lo, outras partidas eu posso usar o Canóbio, ou mesmo o Serna, por aí, enfim. O jogo hoje a gente sabia que nós íamos encontrar o adversário e que nós precisávamos do jogador 1 para 1, que era um jogo para o Keno. Eu achei que ele foi bem. Ele foi bem não só pelo gol, mas ele, pelo lado dele, junto com o Fuentes e depois com o René, nós criamos as melhores jogadas. Boa noite, Renato, Giba Pérez do GE. Eu queria te perguntar se tem alguma atualização em relação ao Cano, mesmo que não tenha o diagnóstico, se tem alguma perspectiva do que aconteceu com ele, e se, caso ele vir um desfalque, quais são as opções? Você tem o Everaldo, obviamente, um jogador da posição, mas fica com um jogador só de centroavante. Se tem alguém da base que você já observou que pode ganhar minutos, o que o Fluminense pode fazer se não tiver o Cano eventualmente?
Não, eu, sinceramente, ainda não falei com o Cano. Eu vi que ele estava fazendo tratamento no joelho. Eu ainda não conversei com o departamento médico. Mas não adianta que o próprio departamento médico não tenha essa resposta agora. A gente precisa esperar 24 horas para ver a recuperação do jogador até amanhã, para ver se ele precisa fazer algum exame. Então, a partir da manhã, sim, eu vou saber realmente o que ele tem. Não sei se foi somente batida. Então vamos aguardar 24 horas. E a gente conhece já os jogadores que nós temos na base, mas é o que eu falei, vamos aguardar até amanhã para ver o resultado do campo. Renato, Sharon do Lance. Você tem falado muito sobre o desgaste, sobre fazer esse rodízio para que todos tenham oportunidade e evitar novas lesões. O Martinelli é um dos jogadores que praticamente não sai de campo, né? Dá para dizer que ele é quase um titular absoluto e é pouco substituído. Eu queria que você comentasse essa sequência do Martinelli e também a atuação dele hoje. O Martinelli vem jogando todos os jogos. O Facundo vem jogando, jogou na Sul-Americana, veio aqui, jogou o último jogo diante do Botafogo. Então, ali, eu estou falando sem rodízio. O Nonato jogou lá, hoje jogou de novo, entendeu? O Lima. Então, são jogadores que estão jogando, são jogadores da posição e são jogadores jovens. Eu procuro aproveitar, principalmente nesse desgaste, os jogadores mais jovens. É o que eu tenho feito. Ele foi bem. O problema é que ele está bastante desgastado, como o Samuel está bastante desgastado, entendeu? Então, aí você pode me perguntar, mas eu até conversei com o Guga antes do jogo, que eu iria usá-lo, mas aí o Cano se machucou, problema de colocar o time para frente. Quer dizer, eu não posso ficar trocando muito jogador de defesa, onde a gente precisa ganhar um jogo, como hoje. Eu teria que colocar mais atacantes, como eu fiz. E, infelizmente, alguns jogadores ficam em campo com um desgaste muito grande. É o caso do Samuel, é o caso do Martinelli, que saiu hoje de novo. A gente vai tentando, a gente tem as opções, a gente procura fazer o possível. Muita gente pode falar que eu demorei para mexer no segundo tempo. Só que eu tinha mais uma mexida só. Eu tinha 3 jogadores para entrar, mas tinha uma parada só. No momento que eu coloquei o Lima, e eu perdi o Cano no início do primeiro tempo, então já fiz 2 substituições com a partida em andamento. Eu só tinha mais uma parada para 3 jogadores, por isso que esperei um pouquinho mais. Boa noite, Renato. Fernando Silva. Naturalmente, na Copa do Brasil, a gente, em certa fase, a gente tem partidas entre 2 times de um nível técnico muito diferente. E, naturalmente, o torcedor espera que o time venha de goleada, ganhe para placar elástico. E hoje o Fluminense, como disse o amigo ali, teve bastante finalização, mas parou em muitas delas no goleiro adversário, que fez uma partida, digamos, até excelente. E aí acaba o jogo, a torcida vaia, mesmo com o Fluminense atacando bastante, tendo jogado bem. Eu queria te perguntar se você acha que essa vaia por parte do torcedor, ela de uma certa forma foi justa. Como é que você avalia essa vaia pela partida que o Fluminense fez hoje? Não, você colocou muito bem, e que eu coloquei a semana toda para o meu grupo, e coloquei hoje na pré-eleição, coloquei novamente hoje antes deles entrarem em campo, justamente isso que você acabou de falar. O problema no futebol brasileiro é que você vê uma equipe da Série A, vai enfrentar uma equipe da Série C, Série D. Vai ter goleada hoje. Daí eu dou exemplo para o teu colega. São Paulo, muita gente pode falar, eu não tenho nada a ver com os outros clubes, mas eu só estou dando exemplo. Enfrentou uma equipe também da 3ª divisão. Ganhou apertado, 2-1. O Internacional, todo mundo está falando que é um grande candidato a ganhar o título brasileiro, ganhou de 1-0, de um time da 4ª divisão também. Nos acréscimos. O Atlético Mineiro parece que empatou. Empatou, e o Fortaleza parece que empatou também, com equipes de 3ª e 4ª divisão. Aí eu pergunto para vocês, se fosse só Fluminense, se as outras equipes tivessem goleado, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. E hoje nós não temos mais aqueles jogadores que decidem as partidas de um momento para o outro. Essa é a realidade. A gente tem que viver, o torcedor ele tem que saber, tem que viver a realidade do futebol brasileiro. 2, 3 clubes grandes hoje no Brasil, que têm muito dinheiro, contratam grandes jogadores, jogadores decisivos, jogadores acima da média. Os outros clubes não têm esse dinheiro. Então, não adianta, vai enfrentar um clube da 3ª divisão, 4ª divisão. Meu amigo, é qualidade. É qualidade. Hoje, infelizmente, o futebol brasileiro ele está mais nivelado para baixo do que para cima. É só você ver todos os jogos, e eu assisto muitos jogos. Então,
Eu estaria preocupado se fosse só o Fluminense que tivesse ganho, por exemplo, essa rodada da Copa do Brasil muito apertada de um clube da 4ª divisão. Mas eu vejo outros grandes clubes do Brasil também que penaram para ganhar. Os que ganharam. E enfrentaram também clubes da 3ª e 4ª divisão. Então, o torcedor não é só do Fluminense, não. O torcedor brasileiro ele tem que se acostumar que hoje em dia, eu volto a repetir, nós não temos mais aquela geração que tem 2, 3 craques em cada time, com 4, 5 grandes jogadores. Não é por aí. Não é por aí. Infelizmente, o futebol está mais nivelado para baixo. Renato, boa noite. Gabriel Alves aqui da Sintonia Esportiva. Queria que você fizesse uma análise do jogo de hoje, se, na sua opinião, foi o melhor jogo, né, desde que você chegou com a equipe do Fluminense, e o que faltou para o Fluminense aplicar uma goleada hoje, se realmente passa pela atuação do goleiro da Aparecidense, ou se passa mais pela finalização dos atacantes no jogo de hoje. Obrigado. Bem, foi boa a tua pergunta também. As duas coisas. O goleiro da Aparecidense fez grandes defesas, nós criamos bastante situações, nos precipitamos em algumas delas, nós poderíamos ter um pouquinho mais de tranquilidade, e essa confiança e essa tranquilidade eu falo muito para eles, e a gente desperdiçou várias oportunidades. Nós tivemos, se não me engano, 9, 10 chutes a gol, e fizemos um gol. Então foi crédito também do goleiro da Aparecidense, e também nossos atacantes, principalmente, não tiveram aquela calma necessária. Renato, boa noite. Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Queria que você falasse sobre o público presente hoje aqui no Maracanã. A gente teve pouco mais de 8 mil torcedores nas arquibancadas. No próximo fim de semana, vocês pegam o Sport de novo aqui no Maracanã. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do torcedor nesse momento para vocês. A presença do torcedor é sempre muito importante, né? A torcida do Fluminense está vindo praticamente todos os jogos, com um número muito grande, e é fundamental o torcedor. Agora, por outro lado, a gente entende, pelo menos eu entendo, né? Vamos lá, final do mês. A gente está vindo de um feriado aí bastante desgastante aí na semana passada, né? E aí o público não está com esse dinheiro, o povo não está com esse dinheiro todo, não. Então, infelizmente, e sábado, como você mesmo falou, já tem jogo de novo. Então é difícil do torcedor hoje vir toda hora no Maracanã, comprar ingresso, porque realmente a coisa não está fácil. E principalmente, que eu falo, né, final do mês, agora quem sabe para sábado, o pessoal recebendo, a gente vai ter um público melhor. A última aqui para encerrar, Renato. Boa noite, Renato. Bernardo, da Web Rádio Fluminense. Eu queria te perguntar o seguinte, o Keno foi escolhido hoje no time titular, só que até outro dia o Keno viajou para a Sul-Americana, foi jogar com o time considerado reserva. Eu queria entender por que a escolha dele, e o Serna parecia que era o jogador pronto, né, ali da reserva para assumir essa titularidade. Queria ouvir um pouco de você, porque o Serna entrou bem no jogo hoje, assim como o Lescano também. Queria que você comentasse a respeito disso. Obrigado. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acabei de falar aqui para os teus colegas que nós temos um jogador de 1 para 1, que abre a defesa adversária, que quebra linhas, que é o Keno, o único que nós temos no grupo. Hoje nós precisamos do Keno, o Keno foi bem. Oportunidades eu tenho dado para todo mundo. É o Keno, é o Serna, é de um lado, é do outro, para o Lescano. Nenhum deles vai jogar todos os jogos. Então eles têm que pegar as oportunidades. Você está falando do Keno, por exemplo, o Keno, pelo menos na minha observação, na minha opinião, ele foi muito bem no jogo e fez o gol para a gente. O Serna, concordo com você também, ele entrou bem no jogo também, mas é outra característica, é outra. Então, que bom que eu tenho essas opções aí para poder mudar uma partida. Obrigado, Renato. Boa noite, gente. Obrigado.